se bulir, vai ver, ainda lateja. E se no fim, no fundo permaneça aquele plano para me esquecer. Esqueça, 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 esqueça. Deslocar no tempo, esmaecer, deverá desbotar, desimportar. Então seu plano para me esquecer. Esqueça, 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 esqueça. Que aquele amor aonde quer que esteja se bulir, vai ver, ainda lateja. E se no fim, no fundo permaneça aquele plano para me esquecer. Esqueça. Adriana, o samba foi fértil em si? Contribuiu para a sua pessoa musical de que forma? Contribuiu, me formou e apareceu para mim como uma matriz formadora, às vezes mais, às vezes menos. A maneira com que eu ouço o mundo, com que o meu ouvido entende o mundo, é através do samba, do filtro do samba. Qualquer barulho de qualquer coisa repetida em sequência, um barulho de trem, a máquina de lavar roupa, a pia pingando, alguém subindo a escada, o meu ouvido compreende como samba. Não tem jeito de compreender de outra forma. Isso é muito divertido às vezes pode ser infernal. E eu penso que esse disco, o Micróbio do Samba, o que ele faz, mais do que tudo, é revelar essa relação minha com o samba, que pode parecer, até para Portugal, um pouco mais do que para o Brasil, assim, surpreendente, mas não é tanto. Eu entendo que em Portugal as pessoas imaginem que o samba é mais ligado somente ao carnaval, mas não é. E eu acho que não é necessário saber, ter essa informação da minha relação com o samba para desfrutar, vamos dizer assim, da minha música. Mas é uma informação relevante, você não precisa saber para poder curtir, mas se você souber, você talvez entenda um pouquinho melhor. E devemos ter essa informação em conta para todos os seus discos, toda a sua obra? Não é preciso ter para gostar ou mesmo não gostar, mas tendo, eu acho que se entende melhor um pouco certas coisas. Eu acho que quando se tem essa informação, estou falando isso, inclusive eu mesma, tendo essa informação, consigo entender certas canções até muito conhecidas, que nem parecem nada com samba, que não sugeririam samba, mas se você for raspando camadas de arranjo, de interferência dos músicos que eu convidei, enfim, das interferências, dos inputs todos que tem na superfície assim, do trabalho, se você raspar tudo isso, você vai ver que se não for samba, o micróbio está lá. De alguma forma, podemos olhar para o samba como o jazz nos Estados Unidos. Ambos nascem na alegria dos pobres, ambos nascem e se tornam quase uma identidade. É essa a importância do samba no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que o samba é música de preto, música de pobre, uma música que nasceu de uma necessidade, que nasceu de uma urgência, que tinha um sentido. Sendo que o jazz, eu acho que tomou um caminho um pouco mais sofisticado, talvez, né? Um aprofundamento, um tipo de aprofundamento que eu acho que o samba não. Eu acho que o samba... Não há esse aprofundamento neste disco, por exemplo, em relação ao samba? Há um pouquinho, mas eu não sou uma pessoa do samba, né? Eu sou alguém extremamente contaminada pelo samba, e não só pelo samba. Da mesma maneira que no jazz, há muitos que fazem jazz sem serem jazzistas. A Adriana não é sambista, mas isto é uma derivação, é um aprofundamento, é uma outra leitura do samba. Como eu te diria, eu sou uma compositora eu como compositora sou contaminada pelo samba, então os meus produtos, os meus resultados sempre serão contaminados pelo samba. E o samba,
eu acho que o samba, em relação ao jazz, isso que a gente está falando, talvez o samba seja menos somente um gênero musical ou um ritmo. A impressão que eu tenho, eu também não, eu ouço jazz, mas eu não sou do mundo do jazz. O samba é uma coisa para além da música, daquele ritmo, daquele gênero musical. O samba é uma coisa ali daquelas pessoas, daquela comunidade, é uma coisa que extrapola. Por exemplo, o Hélio Oiticica, que é um artista muito importante do Brasil e do mundo, ele só fez um pedaço muito importante da obra dele, que são os Parangolés, depois de ser impactado, infectado pelo samba, na Mangueira. Eu acho que o samba é muito potente, muito revolucionário, na verdade. Há qualquer coisa de feiticeiro, de febre que o samba tem? Há qualquer coisa de mágico, da maneira como entra nas pessoas? Acho que sim. Nesse sentido, parece mais com o blues que com o jazz. Mais espiritual. Música de preto. Música de preto que hoje já não tem essa marca... Que não quer dizer que está restrita aos pretos, mas que tem uma marca importante. Na gênese. Na gênese. Quando escreveu estas canções, quando escreveu a letra, escreveu para este disco ou eram poemas que estava a escrever e que de repente aqui vieram parar? Eu escrevi um samba aqui, outro ali, um numa cidade, outro noutra cidade, um porque uma cantora me pediu, outro porque não sei o que lá, um porque eu estava aquecendo a mão no camarim antes de entrar para um show num camarim gelado e aí nasceu um samba numa hora imprópria antes de entrar para o concerto. E não tinha a menor ideia de que isso tudo, um aqui, outro lá, num período de mais ou menos 4 anos, fosse um disco. Mas era, porque depois que eu entendi que isso era uma safra de sambas, que essas canções conversavam entre si, que elas talvez se contradissessem umas às outras, se iluminassem umas às outras, que elas tinham também em comum uma coisa de eu brincar com personagens, eu não estou falando numa única voz aqui, chegou a mudar de gênero e tudo, que tudo isso era uma coisa só, era um álbum, um projeto, mas eu demorei para me dar conta. E uma das coisas que me ajudou muito foi quando eu tropecei nesse nome, que é uma expressão antiga do samba, do final dos anos 30, mas eu encontrei a expressão num depoimento do Lupicínio Rodrigues, que é um compositor lá da minha terra, conterrâneo, né, do Rio Grande do Sul, dizendo que ele, com orgulho, que ele tinha sido expulso da escola quando era criança, com 1 semana de escola, porque ele ficava batucando na classe umas canções que ninguém entendia o que eram. E que ele tinha muito orgulho disso, dizendo, veja só como desde muito pequeno eu trazia no sangue o micróbio do samba. E que quanto mais velho eu fico, mais se apega a mim, menos quer me abandonar. Quando eu li isso, eu entendi que todo aquele material que eu tinha era um disco, que tudo aquilo era uma coisa só, e acho que isso me traduz, assim... É isso, é ter o micróbio do samba, não faz de ninguém um sambista, mas explica muita coisa. Mas é um vírus. Falou da importância desse compositor e de outros. O samba é território habitualmente masculino. Com exceções, mas é território habitualmente masculino. Este é um disco com alma feminina? Esse é um disco de alma feminina. No próprio desafio das letras? Ele poderia ser, claro, ele é escrito por uma mulher, eu sou uma mulher do meu tempo, mas ele, obviamente, ele talvez pudesse ser mais neutro nesse sentido. Ele é um pouco mais explicitamente feminino, mas não propositadamente, porque, na verdade, por isso, eu fiz um samba aqui, outro ali. Alguns sambas eu fiz por encomenda. Uma cantora pediu, eu fiz pensando na cantora, não fiz pensando em mim. Ela acaba que não gravou e ficou para mim, mas enfim. Depois, quando você junta isso tudo, e mesmo quando eu falo na voz de um homem, eu acho que eu falando na voz de um homem, nesse homem aí que eu falo, do jeito que eu falo, não deixa de ter uma visão feminina. Um homem eu acho que não teria como escrever uma letra na voz de um homem desse jeito que eu estou falando. A cantora que não gravou, Marisa Monte? Não, Thaís Gulim. Bem, a Marisa Monte não gravou o samba que eu fiz para ela. A Marisa Monte gravou o samba que eu fiz para a Martinália. O samba que eu fiz para a Marisa Monte, quem gravou foi a Tereza Cristina. O samba que eu fiz para a Thaís Gulim, quem gravou fui eu. Veja que as cantoras... são instáveis. Por isso as dedicatórias, a Marisa Monte... Por isso as dedicatórias, a ideia a Martinália, a Iromi...
O que eu fiz para a Martinalha foi gravado pela Marisa, o que eu fiz para a Marisa foi gravado pela Tereza, o que eu fiz para a Thaís foi gravado por mim. Isso quase parece uma letra. Isso poderia ser um samba, né? Das suas. Há um samba de roda baiano, que é património da humanidade, Sim. e há um samba carioca. Tem um pé em cada um deles? Há mais géneros? O micróbio do samba que eu tenho é o micróbio do samba que comporta todo esse samba. Para mim, como é que eu vou dizer? Esse samba que eu identifico na ambiência do mundo, nos ruídos, nas outras músicas, quando eu ouço música... Posso ouvir uma peça de Boulez e eu vou lhe dizer onde está o samba, eu vou ouvir, vou te mostrar. Qualquer coisa que eu ouço. O que eu posso fazer? Eu não inventei isso, é assim, meu ouvido é assim. Então, eu tenho naturalidade com samba de roda, com samba baiano, com samba carioca. É uma coisa ali que não me restringe a um samba ou outro. Para mim, o samba é uma coisa um pouco mais abrangente assim, do que... E do que eu li, a propósito da apresentação deste disco, diz que ele é inspirado por lugares, incluindo por Portugal, porque faz parte da sua vida, porque é visita assídua, mas por alguma coisa que seja também muito do espírito português, da maneira de ser. Da maneira de ser, da maneira de lidar com a língua, de construir as frases, da maneira de lidar com a música de vocês, sendo a música de vocês, assim, primordialmente, o fado, sendo o fado uma música do humano, sendo também o samba uma música do humano. Eu acho que é isso, essa coisa que eu digo dos gêneros, de mudar de voz, de falar na voz de uma mulher despeitada, ou de uma mulher submissa, ou de uma mulher revoltada, enfim, as vozes que tem aqui. Eu acho que isso tem uma aproximação com essa forma, com uma maneira de ver a coisa que está no fado, porque vê-se superficialmente o samba como uma música da alegria e superficialmente o fado como uma música da tristeza. E são duas músicas que lidam com bem mais nuances do que isso, né? Agora, quando eu digo que o disco tem a ver com Rio de Janeiro, Porto Alegre, Portugal, Rio Grande do Sul e tudo, é porque são qualquer coisa, não é este disco, qualquer coisa que eu fizer terá a ver com esses lugares, porque tem a ver comigo. Tal seria, não teria como fazer alguma coisa que não tivesse a ver com o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Portugal. Qualquer coisa de intermédio. Tocar caixa de fósforos e bandeja de chá, isso dá-me imensa alegria saber que eu também posso entrar num disco a tocar qualquer coisa. O samba tem esse lado da imaginação, do que está mais à mão, do fazer música com qualquer coisa? Bom, o samba tem uma coisa que eu acho muito linda, que é, se nós estamos aqui nessa mesa e eu começar a batucar e a gente começar a cantar, daqui sai um samba, saem vários sambas, aqui os meninos sentam com a gente começa a cantar sambas antigos ou inventa novos sambas, a gente não precisa de uma... Esse improviso é mais para o samba do que para qualquer outro género musical? Eu não sei... Mas eu gosto disso, dessa espontaneidade que o samba tem. Agora, tocar a caixa de fósforo é uma coisa... A intenção é usar um timbre, que é muito do samba, que é a caixa de fósforo, né? Que é uma coisa que se usa muito. Inclusive, eu descobri que precisa ser uma caixa de madeira, não pode ser essas caixas de papelão, e que precisa ter entre 14 e 16 palitos dentro, para que... Aqui soe. É aquela caixa pequenina mesmo? Pequenina, de 14 a 16 palitos dentro, uma caixa de madeira. Veja que também não é tão não é tão improviso assim. E aquela batida, essas coisas que eu usei como timbres do samba, e eu toco cuíca e toco outras coisas no disco, são um pouco timbres do samba, mas que eu uso com essa batida que o tempo todo eu ouço no mundo em relação a qualquer coisa, com a máquina de café ali e tal. Agora, a bandeja de chá faz um pouco o contrário disso. Quer dizer, a bandeja de chá é ruído do mundo, que está ali. A bandeja de chá, o que eu fiz durante a gravação foi trocar as xícaras de lugar. Eu só fiquei invertendo. Tirava uma chávena daqui, botava ali. Tirava daqui, botava dali. Mas como na base disso tem o samba, aquilo é samba. Aquele ruído todo. É assim o meu entendimento do mundo. Então, o micróbio veio revelar isso, só botar essas coisas todas no osso, assim.
Há bocado perguntava-lhe sobre o lado feiticeiro do samba e gostava de lhe fazer de novo a pergunta se há de facto um lado místico na música que a Adriana Calcanhoto sente quando compõe e quando interpreta. Eu não sou uma pessoa mística por temperamento, por, sei lá, por formação, mas eu devo dizer que o samba, quando você está mexendo com samba, tem tanta história nisso, tem tanta... Você nunca está falando de uma maneira totalmente original, você sempre está falando sobre vozes que já foram dadas, sobre coisas que já foram ditas. Quando eu digo eu vivo a sorrir, eu estou dizendo, eu estou respondendo ao Cartola que diz a sorrir eu pretendo levar a vida. Você está constantemente lidando com esses caras que não estão aqui, mas estão, porque a música deles está, né? Perguntava-lhe também há pouco sobre a escrita destas canções, das palavras. A Adriana escreve regularmente, não só para a música, para as canções. Escreve poesia? Nunca escrevi uma letra, ou nunca escrevi alguma coisa que não estivesse a serviço de uma melodia. A não ser... Logo, ouvindo a música... se eu tenho uma melodia, se eu tenho uma... Nunca fiz uma melodia minha para depois letrar. Isso não, em geral, nasce junto, porque, de maneira geral, nasce do instrumento. Eu tenho experimentado um pouco fazer o Deixa Gueixa, que é uma canção aqui do disco. Eu fiz com... São batidas que tem default, assim, no programa, no GarageBand, que eu mexo no andamento original, acelero muito ou desdobro muito. Aquilo modifica tanto que chega a virar outro, como se fosse outro ritmo. E dali eu vou inventando... Porque isso me tira um pouquinho da minha limitação harmônica no instrumento, né? Eu posso inventar melodias que não dependem aqui da minha zona de conforto harmônica, dos acordes que eu posso encadear. E eu posso, uma vez que eu inauguro a canção, que de uma maneira geral nasce junto, assim, melodia e letra, a ideia da letra, nasce de uma maneira geral, nasce como canção, uma coisa só. Depois eu posso separar um pouquinho para lapidar a letra e lapidar a melodia. Ou eu trabalho em letras para encaixar na melodia que alguém me mandou. Mas assim, uma letra que eu tenha feito sem uma melodia como provocação, eu só escrevi em prosa e sem melodia quando eu estava surtada, que foi o Saga-Luz. Foi o único momento. Quer dizer que destas 12 canções, 11 e meia são letra sua, não houve espaço para outros, porque tinham que ser por causa desse micróbio ou porque não têm encontrado ultimamente poemas que diga este poeta dava-me, este texto deste poeta dava para uma canção de samba? Olha, eu acho que no momento que eu me dei conta que eu tinha esse grupo de canções, que eles, não é só pela quantidade de sambas que eu tinha, era um pouco porque eu vi que tinham a ver, que eles configuravam uma safra. Eu tenho alguns sambas que foram feitos um pouquinho antes deste que eu considero o primeiro dessa safra, que é o Vai Saber, que poderiam estar aqui, mas para mim não poderiam porque não são da mesma safra. O primeiro é o Vai Saber, que foi o que eu fiz para Martinália, e que a Marisa Monte gravou. O último é o Deixa Gueixa, que foi feito em novembro do ano passado. Depois do Deixa Gueixa não compus mais nada. É uma coisinha fechadinha, assim, em si. O que mais eu venho a fazer agora será o que for, mas não é do micróbio. E é curioso para mim, nunca imaginei que isso fosse acontecer, um álbum só de canções minhas, embora eu seja uma autora, e, enfim... E componha por encomenda, e componha para os intérpretes que me pedem, componha para mim mesmo, e faça trilhas aqui e ali. Não tinha a menor impressão de que algum dia eu ia lançar um disco só de coisas minhas. Continua a estar atenta à poesia dos outros, muito. Não só como leitora, como compositora, que pode beber dessa poesia, pode trazer essa poesia para as suas músicas? Muito. Às vezes tenho até que me cuidar para não ficar exagerando no impulso de querer musicar todo poema que me atrai. Tem descoberto novos poetas ultimamente? Tenho lido algumas coisas, mas eu estou num momento, eu estou lendo algumas traduções de Dylan Thomas que eu achei bonitas. Eu estou nessa frequência nesse momento. Mas de vez em quando um poema me arrebata
e eu gosto muito da experiência de ser totalmente tomada por um poema que eu não sei de onde vem. Portanto, antes de ler, eu não tenho noção se ele é contemporâneo ou não, se ele é de um grande nome ou não, se ele foi feito ali na esquina ou se ele é canônico. Essa coisa me parece interessante, esse exercício, porque às vezes a gente se prepara, né? E o exercício de conhecer quem escreve, quando é possível, quando o autor está vivo e está acessível, gosta de conhecer os autores do que lê, que aprecia, ou isso é um risco? Não, mas eu acho que eu gosto de manter uma coisa que eu chamo de distância regulamentar, mas gosto de conhecer, mas assim, mas não demais. Claro, me controlo, não vou me pendurar no pescoço da Adília Lopes, eu sei me comportar. Mas é interessante conhecer. A Adília Lopes, a Adriana quis conhecer e conheceu num barzinho, num lugar onde ela perto da casa dela. Exatamente. Esta é uma história curiosa. E me comportei. E ela também? E ela também. Pronto. E fizemos fotos uma da outra. Em maio, os concertos que vai dar em Portugal é do Micróbio do Samba? Olha, o Micróbio do Samba vai ter uma turnê, a menor turnê de todos os tempos. Ela começa no dia 6 de maio em Lisboa e termina no dia 9 de maio no Porto. Aqui em Portugal eu não tive coragem de desmarcar a turnê. Mas eu vou ter que não fazer turnê. Eu vou fazer esses 3 concertos. Antes disso eu tenho alguns shows na Europa que já estavam marcados, que servirão como aquecimento do Micróbio. Aqui em Portugal eu faço o Micróbio e depois sigo com um show meu, que é um show do mundo, assim, que se chama Trobar Nova, que pode ter banda, não ter banda, que pode ter um repertório que for, porque ele é um show maleável exatamente, porque ele viaja países, lugares diferentes do mundo. Então, é interessante para mim que ele não seja estanque, que ele não tem nenhum tipo de rigidez. E tudo isso porque eu fiz uma lesão na minha mão, não posso tocar violão. Para mim seria realmente sacrificado fazer uma turnê maior do que a de Portugal, de 3 dias, de um disco que foi escrito no violão, gravado no violão, sem poder tocar. Eu acho que eu ficaria muito infeliz. E é só o Micróbio do Samba ou vamos ouvi-lo noutros temas? Vai ter o Micróbio do Samba. Vão ter alguns sambas que eu acho que se não fossem eles, o Micróbio não poderia existir, e talvez nem a minha obra, qualquer coisa que eu tenha feito, nem só o Micróbio. E eu acho que algumas coisas que eu imagino que os portugueses gostam de ouvir quando eu venho, que a gente pode cantar juntos, assim. Cá esperamos. Muito obrigado. A ideia é essa. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vivo a sorrir. Eu vivo a sorrir. Eu vivo a sorrir. Virar a esquina e adentrar a livraria, pro caso de o acaso estar num bom dia, pro caso de o destino me haver reservado a alegria e o meu fado estar fadado a ser a sua sina. Eu vivo a sorrir. Eu vivo a sorrir. De você errar a vereda e acertar o elevador, pro caso de o acaso estar inspirado e emaranhar por capricho tempo e espaço, cruzando as nossas linhas soltas num laço. Eu vivo a sorrir. Eu vivo a sorrir. Se materializa o meu sonho dourado, vai que me espera com boas notícias o inesperado, vai que se materializa o meu sonho dourado, vai que
destino me haver reservado a alegria e o meu fado estar fadado a ser a sua sina. Eu vivo a sorrir. Eu vivo a sorrir. Pro caso de você errar a vereda e acertar o elevador, pro caso de o acaso estar inspirado e emaranhar por capricho tempo e espaço, cruzando as nossas linhas soltas num laço. Eu vivo a sorrir. Eu vivo a sorrir. Vai que se materializa o meu sonho dourado. Vai que me espera com boas notícias.